Olá a você que está assistindo esse canal. Fazia tempo que eu queria produzir um vídeo dentro deste contexto que é próprio da filosofia, a matéria a qual eu estou me dedicando no estudo da minha vida intelectual. E sempre quis fazer isso, mas eu achava, será que eu faço? Será que eu sou limitado? Será que eu consigo fazer? Aquela coisa, toda aquela coisa. Mas eu vi que eu tinha algo a contribuir. Me senti que eu tinha algo a contribuir, então vou contribuir dentro desse YouTube de alguma forma. Bem, as primeiras coisas que eu vou falar é sobre aquilo que os pré-socráticos são os colocados como os primeiros filósofos, assim considerados filósofos mesmos, antes de Sócrates. Há mais de uns 600 anos antes de Sócrates, 700 anos antes de Sócrates. Eles pesquisavam sobre o quê? Sobre o cosmo, sobre a emanação do verbo, sobre o mundo, o ponto crucial de onde surgiu o cosmo, sobre a alma universal do mundo, sobre o pensamento divino, sobre o ser e o não ser, sobre o movimento eterno do mundo, sobre o fogo misterioso, o fogo que tudo corrói, o fogo que tudo consome, sobre as infinitas potências de criação do mundo. E quem eram os filósofos que falavam sobre isso, os pré-socráticos? Era Tales, Anaximandro, Heráclito, Parmênides, Demócrito. Eles pesquisavam tudo sobre isso, que eles começaram a falar sobre o átomo, sobre o fogo, sobre a origem de todas as coisas. E eles ficavam neste mundo abstrato, nesse mundo sobre o universo, do cosmo, do mundo. E de contrapartida, sabe o que estava acontecendo na Grécia? Porque essa época eles já viviam em cidades estado, que era na Grécia. Mas voltando um pouquinho antes de eu voltar ir para a Grécia, você pode perguntar, será que não existia filosofia antes da Grécia? Existia sementes da filosofia. Mas o que ficou no lugar da filosofia antes de surgir tipicamente na Grécia? O que ficou no lugar da filosofia foi as religiões dos persas, dos egípcios, dos sumérios. Essas religiões deles tomaram o lugar da filosofia. Como? A religião, a filosofia, coloca na filosofia primeiro, a filosofia, ela gera ideias. É uma ciência que busca ideias, explicações sobre as coisas, sobre o cosmos, sobre o mundo. E a religião? A religião é focada mais na conduta humana. Como o homem age no mundo. Por que o homem deve agir no mundo? Qual o propósito do homem agir no mundo? A religião coloca, você é uma pessoa boa, trazendo para o cristianismo, você é uma pessoa boa, porque Deus é bom. Deus sendo bom, você deve fazer coisas boas. Se você não faz coisas boas, você não está com Deus. Então é uma conduta que possibilita uma moral, conduta ética, moral, que possibilita a pessoa viver bem. A religião é isso. Possibilitar a pessoa viver bem. Dar leis e regras para as pessoas viver bem. E o que aconteceu na Grécia? Enquanto os pré-socráticos, os primeiros filósofos, ficavam preocupados em pesquisar sobre a formação do mundo, eles escolhiam seus pupilos lá, nas suas seitas filosóficas, fundavam uma escola filosófica, ficava pesquisando sobre isso, juntava aquele grupinho e ficava lá fechadinho neles lá. Enquanto isso, a polis da Grécia, o que acontecia a polis da Grécia? A polis da Grécia estava entrando em ruína. Não foi bem a polis, mas foi a religião. A religião não servia mais, como eu falei antes, para dar respostas às condutas humanas. Então ela dava respostas para as condutas humanas, mas o povo não seguia mais. O povo não seguia mais a religião grega. Não era a religião mais suficiente para servir de baliza, vamos dizer assim, de contorno, de direção para o homem bem viver na polis. Depois dos pré-socráticos, surgiu
Sócrates, uma figura lendária na filosofia. Que Sócrates, dentro daquele contexto, ele estava dentro daquele contexto, Sócrates lá, dentro desse contexto da polis, que ele já vivia na polis, uma sociedade-estado, ele viu que o povo, tinha gente, os políticos daquela época, lá que existiam os políticos, eles usavam da sabedoria gerada ao longo dos anos para fazer demagogia. Eles fingiam ter uma boa moral, fingiam ter uma boa ética. E Sócrates percebeu que eles não eram o que são. Sócrates começou a pensar fora da caixinha, vamos dizer. Fora desses contextos assim, a eternidade do cosmos, a emanação, formação do ponto crucial da formação, Sócrates começou a pensar: o que é beleza? O que é belo? Como é fazer o homem bem viver na sociedade? Sócrates não escreveu nada. Quem escreveu sobre Sócrates foi Platão, seu discípulo. E Sócrates, na Apologia a Sócrates, que Platão fez, tem a frasinha de Sócrates lá, nesse livro, fala assim: uma vida sem exame não vale a pena ser vivida. Sócrates correu desse dilema de pesquisar sobre o universo, sobre Deus, sobre personificar o Deus, as divindades. Sócrates investiu na conduta humana. E sempre que investe na conduta humana, há crescimento. E Sócrates, na figura lendária, porque investiu na figura humana, na figura do desenvolvimento humano. Veio Platão, investiu também nessa conduta humana, nessa preocupação, como as pessoas podem viver bem na polis. Aí veio surgir o negócio da política, a política é a formação que possibilita o bem viver do homem na sociedade. Política é isso, política não é essa coisa que existe hoje, não. Política antes, né? Polis, política, polis vem da polis, algo da polis. Filosofia surgiu de uma sociedade de polis, surgiu no meio social, e a filosofia tem que fazer perguntas mais profundas. Perguntas que possibilitam o homem caminhar, que possibilitam o homem raciocinar. E as perguntas cruciais que a filosofia vai perguntar para gerar conhecimento são elas: por que eu existo? O que é conhecimento? O que é verdade? A filosofia mesmo, fugindo dessas especulações, não metafísicas, mas especulações abstratas, a filosofia, nas mãos de Sócrates, virou uma ferramenta prática. Uma ferramenta prática que faz você buscar suas respostas. Isso. A filosofia é uma sabedoria humana. Não é uma sabedoria revelada que Deus revelou. Porque os deuses gregos não estavam dando mais respostas. Teve que vir pessoas, homens mesmo, para dar as respostas que eram necessárias para os homens. Então a filosofia é a sabedoria humana dando respostas para os problemas humanos. O que é o bom, o que é o belo, o que é o útil, o que é verdade, o que é conhecimento, qual conhecimento útil. Porque não pode ficar só na filosofia, no linguajar de produzir apenas conhecimento, apenas ideias. Nem toda ideia é tão boa assim. A filosofia produz ideias, faz perguntas, faz perguntar, pergunta. E dialoga. Mas através desse diálogo que a filosofia está produzindo, que a gente pode voltar nisso. Usar a sabedoria humana para saber diferenciar o belo, o bom, o útil. A filosofia vai entrar nisso, nessa questão humana, e colocar o humano na vida prática. Você está entendendo? Eu acho que é isso mesmo que eu consegui trazer. A filosofia, ela perpassa, ela faz perguntas, mas além de fazer perguntas, nós humanos temos que assumir nosso lugar. A gente saber que, eu que estudo um pouco assim, saber
é impossível você encontrar a origem de todas as coisas. É inconcebível você pensar como surgiu as coisas. Por isso que Sócrates, talvez ele tenha estudado, percebeu que é impossível você dar respostas para essa pergunta. A eternidade, alma universal, pensamento divino, movimento eterno, o fogo misterioso, que era o de Heráclito. Sócrates saiu disso. Isso é interessante você pesquisar. Mas se isso tudo que você pesquisar não servir para o desenvolvimento humano seu, para o seu próprio desenvolvimento, é inútil essas pesquisas. Ou foi o que aconteceu. Os primeiros pré-socráticos pesquisavam sobre isso, mas é bom saber isso, mas no entanto, eles eram fechados só neles mesmos. E a filosofia é a ferramenta que faz a gente ver o todo, faz a gente voar. Tem até a história da coruja de Minerva, se eu não me engano, que toda noite a coruja de Minerva sobrevoava e tinha uma visão. Por isso que a coruja é o símbolo da filosofia, até da pedagogia também. Porque você tem que saber sobrevoar sobre as realidades, ver o todo de uma forma holística. Não apenas ver o núcleo ali de pesquisar a origem das coisas, mas você vê o todo. Você vê o que está acontecendo ao seu redor. Você vê o que está acontecendo com a sua sociedade, com você. Você saber qual é as coisas que são fundamentais para o desenvolvimento humano. Essa pequena introdução à filosofia que eu consegui fazer, eu consegui projetar aqui para você. Espero que ficou boa essa projeção da filosofia. Espero que você goste também dessa projeção aí. Espero que eu contribuí em alguma coisa neste diálogo filosófico que o YouTube está se tornando. Que o YouTube é um diálogo de ideias, de reflexões. E nisso eu consegui trazer essa reflexão aqui nesse canal. Espero que gostem. Fique com Deus, boa conduta, conheça a si mesmo e saiba que o mistério continua. O mistério é você saber desvendar o mistério de si próprio, porque o mistério do universo é indecifrável, por enquanto. A filosofia se sustenta com verdades, enquanto não encontra outras verdades mais convincentes. A filosofia tem a moral, a filosofia tem uma ética, mas enquanto não encontra outra ética melhor do que aquela, a filosofia continua usando aquela ética. Mas a filosofia tem uma resiliência, tem uma prática que sabe dar saltos, tanto quanto para fora, tanto quanto para dentro da pessoa. Tchau, isso aí, fica com Deus, espero que gostem. Bye, bye.